Dou por aberta a sessão plenária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral desta data de 25 de agosto de 2014 e anunciando a composição por mim presidida, Marcos Machado, em razão da substituição tanto do desembargador Juvenal Pereira da Silva como da desembargadora Maria Helena Povos, pelos seguintes membros: Dr. Pedro Francisco da Silva, Agamenon Moreno, Lídio Modesto, André Posetti, representante do Ministério Público, Dr. Douglas Fernandes. Indago os eminentes colegas se há alguma retificação ou acréscimo à ata da sessão anterior. Com o silêncio e a concordância expressa do Dr. Pedro Francisco da Silva, dou-a por aprovada. Antes de anunciar os julgamentos dessa data, cumprimento a todos os servidores e aos senhores advogados. Gostaria rapidamente, sempre que tenho a oportunidade de presidir uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça, procuro fazer uma rápida meditação. Como fui colhido de surpresa, eu trago apenas dois pensamentos. Um do George Kennedy, que a sua biografia já mostra o homem que foi, que sempre que buscava identificar um homem dizia: se você agir sempre com dignidade, talvez não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. E outra do historiador Jim Rohn, que também mostra o caminho a ser perseguido pelos homens. Se você realmente quer fazer algo, você encontrará o caminho. Se você não quer, sempre encontrará uma desculpa. Então, nessa linha proativa, quero saudar todos os presentes e passamos então aos julgamentos dessa manhã. Há um julgamento em bloco que a assistência me traz para anúncio coletivo. Todos da relatoria do eminente Dr. Agamenon Moreno, que envolve a candidatura à chapa majoritária ao Senado. Então, anuncio os processos, é o 2.6, 2.7, 2.8 da pauta, o número 73448, 76216 e 76398. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimentos de registro de candidatura apresentados pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, integrado pelos partidos que descrevo. Em nome de José Rogério Salles, Antônio Donizete Aguilera e Eduardo Alves de Moura, aos cargos majoritário de senador, primeiro suplente de senador e segundo suplente de senador, respectivamente. Registro inicialmente que os pedidos de renúncia apresentados pelos candidatos Jaime Veríssimo de Campos, Luciane Borba Azoay Bezerra e Marcelo Benedito Maluf foram homologados por esse relator, o que originou a substituição da chapa completa. Consigno ainda que o julgamento de registro de candidatura a chapas majoritárias é feito em uma única decisão, nos termos do que preceitua o artigo 47 da Resolução 23.405/2014 do TSE. Assim, a análise dos autos será feita conjuntamente. O registro dos candidatos José Rogério Salles e Antônio Donizete Aguilera não sofreram impugnações, tendo a Secretaria Judiciária desse egrégio tribunal informado que foram observadas todas as exigências elencadas no artigo 24 e 27 da Resolução 23.405, porquanto regularmente preenchidos os requerimentos de registro de candidatura e juntados os documentos necessários à aferição da elegibilidade dos candidatos. A outra Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo deferimento do registro de candidatura de José Rogério Salles e Antônio Donizete Aguilera. Com relação ao candidato Eduardo Alves de Moura, não houve impugnação. No entanto, a Secretaria Judiciária apontou à folha 27 a ausência de dois documentos, quais sejam multa eleitoral pendente e documento apresentado com imagem distorcida. Intimado, o candidato apresentou o documento do item 2 e requeriu dilação de prazo para apresentar a certidão de quitação de multa eleitoral. Apresentou, na ocasião, comprovantes de parcelamento da dívida junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme folhas 37 e 42. Outra Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela intimação do candidato para apresentação de certidão circunstanciada lavrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como extratos atualizados de pagamento das parcelas.
De forma alternativa, requer que tais informações sejam requeridas diretamente àquele órgão. Ao final, registre que, caso as irregularidades não sejam esclarecidas, manifeste pelo indeferimento do registro ante a quitação de parcelamento com atraso em data posterior ao registro, o que, a seu ver, não supre a irregularidade. A folha 58, o candidato apresenta a cópia da certidão de quitação eleitoral, oriunda da 47ª Zona Eleitoral, datada de 20 de agosto de 2014, protestando pela juntada original em data posterior. É o relatório, senhor presidente. Acolho a orientação ministerial oral. Senhor presidente, eu ratifico os pareceres escritos. Com a palavra o eminente relator. Por se tratar de chapa majoritária, como já dito anteriormente, ao cargo de Senado e suplentes, a análise da situação de cada candidato, componente de chapa majoritária, procede necessariamente ao julgamento da chapa como um todo, sendo que o registro somente será deferido se todos os candidatos estiverem aptos, conforme prevê o artigo 47 da Resolução TSE nº 23.405/2014, em verbis, peço vênia para não ler aos eminentes pares. Assim, passo a análise individual. Primeiramente, vou analisar o caso do candidato José Rogério Salles e Antônio Donizete Aguilera. Da análise dos autos, constata-se que os candidatos José Rogério Salles e Antônio Donizete Aguilera preenchem todas as condições de elegibilidade e não incidem em nenhuma das causas de inelegibilidade, motivo pelo qual, em sintonia com o parecer ministerial, declaro, aptos a concorrer ao pleito 2014 aos cargos de senador e primeiro suplente de senador, respectivamente. Em relação ao Eduardo Alves de Moura, instruído o feito, restou o candidato José Carlos Amaro, mas Eduardo Alves Moura. Ao candidato Eduardo Alves Moura, comprovar uma condição de elegibilidade consistente na quitação eleitoral, pois foi condenado ao pagamento de multa nas eleições passadas. Tendo o candidato juntado aos autos cópia do parcelamento da dívida junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e após a competente certidão da quitação eleitoral, datada de 20 de agosto de 2014, tem que preencher os requisitos de elegibilidade, ainda que o parcelamento tenha sido adimplido após o pedido de registro. Isso porque esse regional já se posicionou acerca do tema, nos termos do voto condutor do Dr. Pedro Francisco da Silva, a quem peço licença para transcrever trecho do voto proferido nos autos número 593, dígito 29. Abre aspas. O parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 9.504/97 diz que consideração quites aqueles cidadãos que, condenados ao pagamento de multa eleitoral, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou parcelamento. Todavia, a Resolução 23.405/2014 do TSE, que trata dos registros de candidatos nessas eleições gerais de 2014, não repetiu aquela norma na íntegra. A resolução do TSE contém uma alteração, na verdade uma supressão de texto, que nos indica uma forma de interpretar a lei, sobretudo de maneira teleológica, com vistas a garantir a efetividade do direito fundamental a concorrer aos mandatos eletivos. O artigo 27, parágrafo 7, inciso 1 da resolução, está assim vazado. Está transcrito. É de se ver, assim, que a norma do Conselho do TSE, ao tratar do mesmo assunto, suprimiu a seguinte passagem: até a data da formalização do seu registro de candidatura. Assim, considerando que a própria legislação eleitoral não exigiu que todas as condições de elegibilidade estivessem preenchidas no exato momento do protocolo do requerimento de registro, é de se deferir o registro do candidato, vez que, embora tenha adimplido parcelas em atraso após o pedido de registro, o parcelamento foi requerido muito antes, o que, a meu ver, preenche a condição de elegibilidade de quitação eleitoral. Nesse sentido, cito ainda o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, o qual permite que alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido de registro tenham o poder de afastar a inelegibilidade do candidato. Ademais, deve-se registrar ainda que o candidato trouxe aos autos a certidão de folha 58, emitida pelo cartório da 47ª Zona Eleitoral, onde a servidora da Justiça Eleitoral testou que, na data de 20 de agosto, o eleitor Eduardo Alves de Moura está quite a partir de então com a Justiça Eleitoral. Com essas considerações, defiro o pedido de registro de Eduardo Alves de Moura para concorrer às eleições de 2014 ao cargo de segundo suplente senador. Ante o exposto, dando por satisfeitos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução do TSE nº 23.405/2014, defiro nos termos do que dispõe o artigo 47 da referida resolução, os requerimentos de registro de candidatura de José Rogério Salles, Antônio Donizete Aguilera e Eduardo Alves de Moura, aos cargos de senador, primeiro e segundo suplente de senador, pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, e, consequentemente, a chapa majoritária. É como voto, senhor presidente. Tolide Modesto.
Acompanho o relator. Doutor André Posetti. Acompanho na íntegra o voto do relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Bom, anunciei o resultado do julgamento. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro da chapa majoritária aos cargos do senador respectivo suplente, nos termos do voto do doutor relator e em consonância parcial com o parecer ministerial. Passamos ao julgamento seguinte. Também a assistência me informa que o julgamento se fará em bloco, a pedido do relator. O 2.1 e o 2.2, processo 3228 e 3495. Recurso eleitoral, prestação de contas e exercício financeiro do Partido Político Paranatinga, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Diretório Municipal do Partido Popular Socialista PPS. Com a palavra do outro relator, André Posetti. Obrigado, senhor presidente. Julgarei em bloco porque trata-se de matéria idêntica e passo ao relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pela 57ª Zona Eleitoral, que julgou aprovada com ressalvas a prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro de Paranatinga, referente ao exercício de 2013, em dissonância com o parecer ministerial com atribuição naquela instância. O relatório final de exame concluiu pela regularidade da apresentação das peças e documentos exigidos, opinando pela regularidade das contas anuais. Em razões recursais, o Ministério Público alega a existência de infrações graves que impedem o exame da regularidade e transparência da movimentação anual, prejudicando a constatação da alegada ausência de movimentação financeira no período. Anota ainda que o fato da agremiação partidária eventualmente não ter recebido recurso financeiro não desonera a obrigação da abertura de conta bancária, nem da apresentação de extratos na prestação de contas, por serem peças obrigatórias, sendo os extratos os meios de comprovação da ausência de recebimento dos recursos do fundo partidário. Ao final, pugna a recorrente pela reforma da decisão, decretando-se a desaprovação das contas do partido intimado para oferecimento das contas razões. O prazo legal transcorreu em Albis, conforme certidão de folhas 46. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou preliminarmente pela ausência da capacidade postulatória do requerente, alegando que a prestação de contas não fora subscrita por advogado. No mérito, manifestou pelo provimento e resignação em razão da abertura da conta bancária específica sem formalidade imprescindível, cuja omissão acarreta inexoravelmente a desaprovação das contas em campanha, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, por ser uma condição de verificação da veracidade da alegação de inexistência de receita financeira e da movimentação desta espécie de recursos, aferida justamente por meio da análise dos extratos bancários. Esse é o relatório, senhor presidente. Só uma indagação do outro relator. Os processos são exatamente idênticos? São dois recursos para a mesma finalidade? Sim. É porque trata-se de não abertura de conta bancária específica, presidente, e em municípios pequenos, essa corte já decidiu que não precisa ter duas contas, uma para movimentação de recursos de campanha e outra para... Mas abriu-se dois processos? Sim. Sobre o E com essa situação concorda o Ministério Público, né? Aliás, responde o Ministério Público. Ah, sim, são dois partidos, desculpe. Doutor representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu ratifico os pareceres em que nós suscitamos aqui uma questão preliminar de nulidade do processo. E no mérito tem alguma... No mérito pelo provimento dos recursos. Não? Bom, preliminar destacada pelo representante do Ministério Público como preliminar, colho o voto do doutor Pedro Francisco.
Senhor presidente. Desculpa, perdão. Devolvo a palavra ao doutor relator para os votos. Irei liberar aos eminentes pares e inicio com o voto preliminar sobre a ausência da capacidade postulatória. Em manifestação ministerial, levantou-se a questão da ausência da capacidade postulatória, alegando que a prestação de contas em tela não fora subscrita por advogado legalmente habilitado, gerando vício e configurando nulidade processual. Ocorre que as folhas 04 consta procuração assinada pelo recorrido, outorgando amplos poderes ao Dr. Fabrício Mioto, inscrito na OAB sob o número 6862, de forma que não há vício em relação à capacidade postulatória. É necessário que se explique que a determinação contida no artigo 3º da resolução do TRE 1201/2012 não dispõe que o advogado deva assinar a prestação de contas, mas que a contabilidade deve ser apresentada através de causídico devidamente habilitado. A obrigação de assinar a contabilidade anual dos partidos políticos está prescrita no artigo 14 da resolução do TSE. Transcrevo, como se nota, o profissional está habilitado a assinar a prestação de contas é contador e não o advogado. Sendo assim, a ausência da assinatura do advogado na petição que encaminha a prestação de contas não configura vício de capacidade postulatória, uma vez que consta dos autos a procuração devidamente assinada pelo presidente da agremiação, que também assinou todas as peças integrantes da prestação de contas. Cabe ressaltar que quando a prestação de contas é apresentada sem advogado devidamente constituído, o partido ou comitê é intimado a regularizar essa representação processual. E a simples apresentação da procuração sana esse vício, não sendo necessária a representação das contas com a assinatura do advogado nas peças que integram. E com essas breves considerações, pedindo vênia do outro procurador, eu estou rejeitando essa preliminar como voto. Rejeitada a preliminar, como voto do Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Dr. Agamenon Moreno. Acompanho o relator. Dr. Lídio Modesto. Também com o relator. Preliminar rejeitada à unanimidade, eu vou a palavra ao relator para o mérito. Eu passo ao voto. Passo ao voto, senhor presidente. Esse tribunal tem julgamentos pretéritos que decidiu pela aprovação das contas partidárias por ausência da abertura de contas bancárias, desde que o município pequeno, condicionado à inexistência de indícios de movimentação financeiras pela agremiação. Tal entendimento eu trago como paradigma julgados do eminente Dr. Pedro Francisco, o qual transcrevo no meu voto. Assim, enfrentando os argumentos do recorrente, tenho que, quanto à ausência da abertura de conta bancária, e sem embargos ao entendimento divergente dos nobres pares, agiu de forma correta o magistrado do primeiro grau, pois a sua decisão leva em consideração a realidade vivenciada por partidos políticos em municípios pequenos. Quanto à necessidade de abertura de conta bancária, a lei dos partidos não é categórica quanto à sua necessidade, exceto quando houver movimentação financeira, conforme dispõe o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 39 e 43 da Lei 9.096, das quais transcrevo no meu voto. Pois bem, observadas as exigências traçadas pelos artigos 34, 39 e 43 da Lei 9.096, conclui-se que a exigibilidade de contas bancárias passou a ser obrigatória somente a partir da vigência da resolução do TSE número 21.841/2004, onde, em seu artigo 4º, determina a abertura de 2 contas bancárias, uma própria para movimentar os recursos do fundo partidário e uma outra para recursos de outra natureza. No meu voto, transcrevo o artigo 4º dessa resolução. Embora não se questione aqui a prerrogativa do egrégio Tribunal Superior Eleitoral de expedir resoluções com força de lei ordinária, de forma a garantir a execução da lei eleitoral, penso que devemos pesar e sopesar a imposição dessa obrigação por instrução que inviabilizam a existência dos partidos em pequenos municípios, principalmente no interior do Brasil,
contrariando assim um dos fundamentos da República, que é o pluripartidarismo. De modo diferente do que ocorre no período eleitoral, onde o artigo 22 da Lei 9.504 impõe a obrigação das instituições bancárias abrirem a conta bancária de campanha e mais, valendo condicioná-las a depósito mínimo e a cobrança de taxas e outras despesas de manutenção, é justamente o que não ocorre com a Lei 9.096, que é omissa conforme assim demonstrado. Dessa forma, filio-me ao entendimento firmado por este colegiado de que os pequenos municípios, onde pequenos partidos deixarem de abrir conta bancária específica, por absoluta incapacidade de arrecadar recursos, inexistindo receitas ou despesas a declarar, devam ser aprovadas com ressalvas. Trago um entendimento também do Egrégio Tribunal Regional de Minas Gerais e com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, eu mantenho intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. E é assim que eu estou votando, senhor presidente, em ambos os casos. Portanto, desprovimento para ambos os casos. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon Moreno. Acompanho, relator. Doutor Lídio Modesto. Também de acordo. Anuncia o estado do julgamento. O tribunal, unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de capacidade postulatória no mérito. Também a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Passo ao próximo julgamento, é o 2.3 da pauta, processo 47034-2012, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador Cuiabá. Recorrente Franks Márcio Batista Siqueira. Relator, doutor André Posetti, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Irei liberar o voto aos eminentes pares. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Franks Márcio Batista Siqueira, combatendo a sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral e desaprovou as contas apresentadas referentes às eleições de 2012. O candidato foi intimado a sanar as irregularidades presentes na contabilidade e apresentar documentos faltantes. No entanto, deixou transcorrer em habeas o prazo fixado, conforme certidão de folhas 44. O relatório técnico final concluiu pela permanência das irregularidades na prestação de contas. O magistrado de primeiro grau desaprovou as contas em face das irregularidades apontadas no relatório, dentre elas a ausência da apresentação de todos os recibos eleitorais utilizados, a ausência de extratos bancários e despesas pagas em espécie, no valor de R$ 300. O candidato, ora recorrente, opôs embargos de declaração e juntou os documentos às folhas 69 a 187. O juiz Acor não conheceu dos embargos por entender que não configurava nenhuma das hipóteses do artigo 275 do Código Eleitoral. O recorrente alega nas razões recursais que o magistrado analisou parcialmente os documentos apresentados e aduz que não há motivos para a desaprovação das suas contas e explica cada uma das irregularidades. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo, e no mérito pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Ouço a douta Procuradoria. Senhor presidente, eu ratifico o parecer. Pelo não conhecimento. Isso. Devolvo a palavra ao doutor. Tem razão, assiste razão o Ministério Público, e o recurso é intempestivo e não merece ser conhecido. Da sentença de folhas, o candidato ora recorrente opôs embargos de declaração que não foram conhecidos. Essa decisão foi publicada no DGE do dia 24/7, de modo que o prazo era de 3 dias e se esgotou no dia 28/7/2014. No entanto, o recurso foi protocolado somente no dia 31, ultrapassando, portanto, o prazo legal previsto pela prática do ato, de forma que resta patente a sua intempestividade.
trago aqui um julgado da Corte com essas considerações em harmonia com o parecer ministerial. Eu não conheço do recurso ante a sua intempestividade. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon Moreno. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. De acordo com ele. Então, anuncia o resultado do julgamento. O 2.3 da pauta, o Tribunal, unanimidade, colheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Passo ao 2.4 da pauta, processo 3665-2014, recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, exercício 2003, também de Paranatinga, recorrente ao Ministério Público, recorrido ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Relator, doutor Lídio Modesto, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância contra a respeitável decisão do juiz da 57ª Zona Eleitoral, que aprovou, com ressalvas, as contas prestadas pelo Diretório do Partido dos Trabalhadores PT de Paranatinga, relativas ao exercício de 2013, em dissonância com o parecer ministerial que havia se pronunciado pela desaprovação das contas. A informação prestada pelo senhor chefe de cartório foi no sentido da aprovação das contas, mesmo que o partido não tenha apresentado os extratos bancários referentes à conta corrente obrigatória. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral sustentou que as contas em questão não apresentaram os extratos bancários da conta do partido, salientou a gravidade das irregularidades. Eis que a não apresentação dos extratos bancários impede a esta Justiça de exercer o indispensável controle sobre as contas prestadas. Ao final, requeriu a desaprovação das contas. Intimado, o representante partidário silenciou-se, não apresentando contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso ante a existência de falha insanável suficiente para a desaprovação da prestação de contas é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Senhor presidente, mantenho o parecer pelo provimento do recurso. Devolvo a palavra, doutor Lídio Modesto. Obrigado. Verifica-se na prestação de contas a ausência de requisito necessário para sua aprovação, uma vez que o partido recorrido não procedeu à apresentação dos extratos bancários. O artigo 34 da Lei 9.096/95 dispõe que a agremiação partidária deve apresentar sua prestação de contas, juntamente com a documentação comprobatória da entrada e saída do dinheiro, ou bens recebidos e aplicados, conforme se observa da redação abaixo, e aí segue o artigo 34 da lei, e leio apenas a parte em negrito: escrituração contábil com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou bens recebidos e aplicados. Por outro lado, extrai do artigo 14 da Resolução 21.841 a obrigatoriedade da apresentação em sede de prestação de contas da relação de contas bancárias abertas pelo partido, devidamente acompanhada dos extratos bancários consolidados e definitivos. E aí no caput diz que a prestação de contas deve ser composta pelas peças e documentos, na letra N, extratos bancários consolidados definitivos das contas no inciso anterior. Desse modo, ante a obrigatoriedade imposta pela lei, é impossível justificar a não apresentação dos extratos bancários, não permitindo, assim, que a Justiça Eleitoral analise, através de extratos definitivos e obrigatórios, a situação das finanças do partido. A finalidade da apresentação dos extratos bancários é demonstrar a lisura das contas, a origem das doações recebidas, bem como comprovar efetivamente a inexistência de movimentações financeiras, sendo que a sua ausência, como no caso dos autos, constitui irregularidade insanável, conforme o entendimento jurisprudencial, que eu peço vênia para não ler. E prossigo: a ausência de tais documentos não pode passar despercebida, pois é através de sua apresentação que a Justiça Eleitoral terá mecanismo para conferir se, de fato, houve movimentação ou não de recursos pelo partido, sendo que a sua ausência acarreta a não confiabilidade das contas prestadas. O vício detectado na prestação de contas deveria, na verdade, levar à sua desaprovação, de modo que o douto magistrado Data Vênia equivocou-se ao julgá-lo como aprovada, com ressalvas. Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, modificando a sentença de primeiro grau para desaprovar as contas prestadas. Determino a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses. É como voto. Muito bem. Como vota o doutor André Posetti? Senhor presidente, acabamos de votar em bloco a questão do PPS e do PSB, também de Paranatinga. E o meu voto foi muito claro, porque está pacificado nesta corte
que em municípios pequenos não há essa obrigatoriedade por conta das taxas e questões que o banco cobra do partido. Então, como já votei aqui, eu vou abrir a divergência, pedindo todas as vênias ao doutor relator, mas eu irei aprovar com ressalvas, dando procedência à sentença dada lá em primeira instância, com aprovação com ressalvas, divergindo do voto do relator. Aprovação com ressalvas levaria ao provimento parcial ou desprovimento nesse caso? Ao provimento. Não. Desprover, porque está Desprover, sim. No caso, desprovimento. E aí, porque aprovação seria a plenitude, né? Mas o senhor Vossa Excelência está ressalvando, por isso que eu indago se... Eu estou de acordo com... Mantendo a sentença. A sentença. Então, desprovimento. Como vota o doutor Pedro Francisco? Acompanha a divergência. Doutor Agamenon Moreno? Eu vou acompanhar a divergência. Só uma questão, doutor Lídio, doutor André, que no caso lá dos anteriores, pelo que me recordo, não foi aberta a conta, né? E aqui existia a conta, mas não foi apresentado o extrato. É isso, doutor Lídio? Não, sim, mas assim, estou só falando nesse sentido. E eu vou só acrescentar um argumento ao que foi disposto anteriormente, que eu não quis manifestar. Nós estamos falando de ano de 2013, né, onde não há eleição municipal. A gente tem entendido aqui que no ano eleitoral, né, principalmente foi ano municipal, a gente não tem admitido os argumentos quando no sentido de que não há movimentação, não há justificativa, mesmo se tratando de município pequeno. Mas sendo um ano não eleitoral, né, eu vou acompanhar a divergência pedindo vênia ao relator. Ok? Relator mantém, né? Entendimento. Bom, no resultado do julgamento, o tribunal, por maioria, vencido do outro relator, desproveu o recurso nos termos do voto do primeiro vogal, em dissonância com o parecer ministerial. Bom, o último, anúncio último da pauta desta manhã, é o 2.5, processo 380/2014, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, captação ilícita sufrágio em Itaúba, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrida Edivaldo Atrace. Relator, doutor Lídio Modesta, quem passa a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral que, acolhendo a preliminar de decadência, arguida pelos ora requeridos, julgou extinto o processo, reconhecendo a extemporaneidade da interposição da ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, com fulcro nos artigos 169, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 295, ambos do Código de Processo Civil. O Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão, alegando a tempestividade da propositura da AIME e buscando resguardar a eficácia da própria sentença proferida nos autos da AGE, que reconheceu a prática de abuso de poder econômico e político praticado pelos recorridos, já que referida ação foi julgada após as eleições e depois do decurso do prazo de 15 dias para a propositura da ação. Asseverou a existência de uma corrente de pensamento no âmbito do Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que entende que o julgamento pela procedência da AIGE, depois da diplomação dos eleitos, impossibilita que o diploma do candidato beneficiado pela prática do abuso seja cassado, sendo necessária a propositura de uma outra ação, a AIME. Nesse diapasão, salientou que o prazo de 15 dias deve ser contado a partir da data em que tomou conhecimento do julgamento da AGE, ocorrido em 15 de janeiro de 2014, o que torna a presente demanda tempestiva, pois protocolada em 11 de fevereiro de 2014. Pugnou, ao final, pelo provimento recursal e pela reforma total da decisão ACO para rejeição da tese de decadência, a fim de que os autos prossigam, seja instruído e sejam os pedidos contidos na inicial julgados procedentes. As contrarrazões vieram aos autos a folhas tais, combatendo as alegações contidas nas razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal, convalidando-se a sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento recursal, mantendo intacta a decisão guerreada.
É o relatório. Ouço a adulta Procuradoria Regional. Senhor presidente, eu ratifico o parecer pelo desprovimento do recurso. Devolvo a palavra ao doutor relator. No vertente caso, estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Analisando detidamente os autos em epígrafe, ressalto que o prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo é decadencial, sendo de 15 dias contados da diplomação dos eleitos, consoante disposição do parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição Federal e do artigo 184, parágrafo 1º do CPC, a saber. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal de votos, direta, igual para todos e nos termos da lei mediante. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Artigo 184 diz o seguinte: salvo dispositivo em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 1º. Considerando prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado ou em dia em que. Redação dada pela lei tal. No presente caso, a diplomação ocorreu na data de 19 de dezembro de 2012, uma quarta-feira, e o prazo decadencial acima mencionado esgotou-se em janeiro de 2013. O requerente ingressou com a apresentação somente em 13 de março de 2014, mais de 13 meses após a diplomação dos candidatos, sendo visível que se operou a decadência, implicando acertadamente o julgamento da extinção do feito com resolução do mérito. Tal entendimento é pacífico no Tribunal Superior Eleitoral, conforme se pode vislumbrar dos julgados abaixo, em que é destacado, inclusive, que a propositura de tal ação deve ocorrer no dia seguinte ao da diplomação do candidato que se quer impugnar o mandato em verbis. Agravo regimental, recurso especial eleitoral, intempestividade, AIME, prazo, artigo 184 do Código de Processo Civil, aplicação tal. Desprovimento. Item 2, em negrito. O prazo para a propositura da AIME, mesmo tendo natureza decadencial, submete-se à regra do artigo 184, parágrafo 1º do CPC, segundo a qual se prorroga para o primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em feriado ou dia em que não haja expediente normal no tribunal. E há mais um ou outro. E eu prossigo. No outro giro, é notável que os argumentos suscitados pelo recorrente não encontram guarida na legislação eleitoral, principalmente porque a propositura da ação se fez a destempo, sendo muito proveitoso trazer à baila trecho do parecer ministerial que refutou a tese do recorrente em verbis. Os argumentos aventados em sede recursal, por sua vez, não encontram abrigo na legislação vigente, notadamente na Lei Complementar número 135 de 2010, que além de revogar expressamente o inciso 15 do artigo 22 da Lei Complementar 6490, o qual determinava a remessa de cópia dos autos do Ministério Público para fins de propositura da AIME ou RCD, alterou em parte a redação do inciso 14º do artigo acima citado, justamente para permitir a cassação do diploma do candidato beneficiado, mesmo que a AIME tenha sido julgada após a diplomação dos eleitos. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizaram nos 8 anos subsequentes à eleição, em que se verificou, além da cassação do registro de diploma do candidato, diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao MP para instauração do processo disciplinar, se for o caso, de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Nesse diapasão, em sintonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença ACO seja mantida em todos os seus termos e fundamentos. É como voto. Por André Posetti. Presidente, eu vou acompanhar na íntegra o brilhante voto do relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agomeno Moreno. Relator. Bem. Anuncio o resultado do 2.5. Tribunal unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Passamos agora à leitura dos acordos prolatados nesta sessão. Leitura de acordos.
Acórdão 24358, relativo aos processos números 73448, 76216 e 76398, todos de relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Eu quero agradecer esta oportunidade, pedir escusas aos colegas aí por algum ato falho. A oportunidade a Deus de estar aqui presidindo o tribunal nesse momento, ainda que seja a substituição da substituição. E é comum que as pessoas desejem umas às outras, no início, no encerramento de qualquer solenidade, que tenham um bom dia, que tenham paz, saúde. Eu quero desejar sinceramente que todos tenham um bom dia, mas na condução do nosso Senhor Jesus Cristo. Com essas considerações, dou por encerrada a sessão de hoje, desejando... Desembargador Marcos. Perdão. Gostaria, se me permite, Sim. Hoje, no dia 25, de parabenizar ao assessor lá do meu gabinete, o nosso irmão Benedito Júnior, pelo seu aniversário. Hoje é aniversário do Benedito Júnior, um irmão, um amigo, ao qual eu desejo todas as felicitações. Era esse meu registro. Obrigado. Tudo bem, então eu passo ao consulto. Se tem algum colega, Ministério Público, tem algum registro, doutor Agamenon? Já que abriu a palavra o doutor André, eu queria só fazer um registro, e importante registro, saudando a escola a IMAN, Escola da Magistratura Mato-Grossense, através, no caso, de Vossa Excelência, como diretor-geral da escola, pelo evento que ocorreu na última sexta-feira, com a presença do ministro Gilmar Mendes e com a valorosa presença tanto da desembargadora Maria Helena Povas, como do Dr. Paulo Sodré, como o ministro Gilmar como palestrante, e os dois colegas que compõem essa casa, como fazendo contraponto, né, como membros dessa palestra. Ela foi muito boa, muito bem organizada e demonstra que é possível sim discutir temas relevantes e que a gente, embora às vezes a gente parece que está batendo em teclas que a participação deveria ser muito melhor, muito maior, mas eu acho que fomentar discussões sobre judicialização da política ou outras que estão aí latentes, né, na sociedade, são muito importantes. Eu queria parabenizar pelo evento, tanto a Associação Mato Grossense de Magistrados, através do desembargador Carlos Alberto, como de Vossa Excelência, que está à frente hoje da Escola da Magistratura Mato Grossense, a IMAN, que com esse evento dessa magnitude só vão consolidando cada vez mais a nossa gloriosa, nossa querida escola na sociedade mato-grossense. Bem, eu agradeço o reconhecimento e consulto se alguém ainda mais deseja. Douglas, tudo ok? Então dou por encerrada a sessão desta manhã e repetindo que todos tenham um dia em paz com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.